Senhor, mas quero reforçar os irmãos sobre a campanha. Nós estamos esse mês todo mês, todas as pregações desse púlpito esse mês vai ser sobre a mesma temática, o milagre é chegado, e os pregadores estarão ministrando sobre algum milagre de Jesus, ou conforme Jesus vai orientar sobre milagre. Então esteja atento, esteja alerta, pois Deus com certeza vai falar contigo. Deus com certeza vai fazer alguma coisa. Eu creio que Deus neste mês vai abrir alguma porta de milagre na sua casa.
Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos confiar, porque fiel é Ele que promete e cumpre o que Ele falou. Se Ele orientou, se Ele falou, eu tenho plena convicção que Ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei se é uma pessoa só que vai ser atingida pelo milagre, não sei se é duas, não sei se é a totalidade da igreja. Eu não sei de que forma o Senhor vai fazer. Mas uma coisa é certa, os céus já se movimentam em favor daqueles que dobram os joelhos. Então esteja dobrando seus joelhos, esteja se humilhando na presença do Senhor. Tá? Então esteja atentos ao que Deus quer fazer. Estou vendo ali um casal nos visitando. Deus abençoe. É daqui do bairro mesmo vocês? Deus abençoe. Alguém conhece vocês aqui? Rodrigo. É Rodrigo o nome dele? É Rodrigo, não é isso? Felipe. E o nome de sua esposa é? Jamile, né? Tão pequeno também. O nome do pequeno? Miguel. O nome do meu neto também, tá? Deus abençoe, muito feliz de ter a presença de vocês aqui nesse lugar. Amém? Queridos, abra sua Bíblia. Evangelho de João. Aliás, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 4, versículo de número 43 a 54. O horário está correndo ali, eu preciso trabalhar aqui no texto. Então vamos ler o versículo de número... eu preciso fazer essa leitura toda, irmãos, para nós compreendermos. Então, vou tentar enxugar aqui alguma coisa, mas nós vamos terminar no tempo hábil, tá? Vai ser projetado também, você pode estar acompanhando, então vamos fazer a leitura. 2 dias depois, partiu dali para Galiléia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Tinha visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual também tinha compadecido. Uma vez mais Jesus foi a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi procurá-lo. Ao encontrá-lo, rogou-lhes que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe aos encontros de seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a quem ora o seu filho se achara melhor, disseram: ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Então o pai entendeu ser exatamente a hora em que Jesus disse: teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa. Foi esse segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Curve sua cabeça. Deus, nesta hora, Senhor, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, e, Senhor, com a Tua palavra em mãos, ó Pai, a qual queremos, ó Deus, pregar para o Teu povo. Deus, Tu és o Deus deste rebanho, o pastor deste rebanho, a qual eu também sou, ó Pai. Nesta hora, Senhor, fala conosco, nos alimenta com a Tua palavra. Espírito Santo, Tu tens a autoridade e nos dá a iluminação do texto. Nos mostra qual verdades precisamos aprender nesta noite. Então fica conosco neste lugar, e você diz? Amém. Nós estamos trabalhando com o tema, irmãos, o milagre é chegar. Então volta e meia você vai ver alguém falando de milagre, pregando milagre, ou até testemunhando milagre. E nós escolhemos um texto para iniciarmos essa sequência, como eu digo, sequência de pregações durante esse mês. E o texto a qual Jesus nos orientou foi Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54, a qual vai falar sobre o filho de um oficial do rei. Mas antes de entrar nessa história, que aqui é verídica, não é parábola, é história,
Nós precisamos entender que o tempo de Deus trabalhar não é determinado pelo tempo da nossa espera. Você já percebeu que quando a gente espera algo, nós sempre estamos angustiados e ansiosos para receber aquilo? E quanto mais a gente espera, parece que a angústia ela aumenta. Quanto mais a gente padece a uma situação, parece que Deus fica longe ou Deus está se afastando. Não é esse pensamento. Na realidade é porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus trabalha conforme os moldes dele, conforme a vontade dele. É bem verdade que tem hora que Deus quer abençoar alguém, mas esse alguém não está preparado para receber aquilo que Deus quer dar. Deus não dá, irmãos, nada pequeno. Eu não estou falando aqui de carro, casa, dinheiro na conta, você ser milionário. Isso é bom, claro. Eu estou falando de bênçãos que Deus dá. E Deus nunca erra quando dá alguma coisa. Eu posso comprar um presente e errar um número. Eu posso comprar uma lembrança e errar a lembrança a gosto da pessoa que vai receber. Deus não erra. Então Ele sabe trabalhar. Ele sabe fazer. Ele sabe como dirigir a situação que a gente passa. Nós estamos em um início de campanha. O milagre é chegado. E nós precisamos entender o tempo de Deus em nossas vidas. Eu ia trazer hoje a ministração sobre o que é milagre, a característica de um milagre. Mas eu sei que a igreja sabe o que é milagre. Quais são as características de um milagre? Então é melhor a gente trabalhar milagre na Bíblia, a qual o próprio Jesus opera e ainda opera em 2025, para nós sairmos daqui mais alimentados da palavra do Senhor. O texto que você está em mãos é um texto que Jesus está no cenário desse texto. A Bíblia vai dizer que em Cafarnaum existia um oficial do rei. Não dá para saber quem é, mas é bem provável que esse oficial do rei, ele tinha uma patente grande naquele cenário de reinado. É bem provável que ele era muito próximo do rei, porque ele tinha servos em sua casa, tinha empregados que o obedeciam. Mas a Bíblia relata que o filho deste homem está doente. A Bíblia relata que o filho desse homem, o texto vai dizer, aliás, está à beira da morte. Eu creio que esse menino estava naquela situação de sala vermelha que nós conhecemos hoje. Estava na UTI. E os médicos já desenganaram. Porque é bem nítido no texto, e nós vamos perceber no versículo de número 46, que esse oficial, a partir do 46, ele se dirige a Galileia, a Caná da Galileia, a área onde Jesus, aliás, a cidade onde Jesus fez o seu primeiro milagre, transformar água em vinho no casamento. Jesus está naquele mesmo cenário, Jesus está ensinando o povo ali, Jesus está ensinando e fazendo milagres poderosos. Então este homem com certeza ficou sabendo do milagre que Jesus fez. Perceba que este homem aqui no texto, não dá para dizer, mas se é um oficial do rei, talvez é um romano, não é um judeu. Não vem da cultura a qual Jesus veio, mas ele ouviu falar, ele ouviu dizer. E é bem interessante que quando a gente ouve alguma coisa, a gente se interessa por esta coisa. Se é por bem, a gente se interessa. E tem hora que também por mal. E a gente fala de fofoca, que não é o tom da mensagem aqui. Mas a gente se interessa pelo aquele assunto que é tratado. No versículo 47, o texto vai dizer que Jesus vai também para Caná da Galileia. E quando Jesus está ali, aquele homem já se encontra em Caná da Galileia. A distância de Caná da Galileia para Cafarnaum, ou vice-versa, era de 23 quilômetros. Se eu não me engano, São Gonçalo dos Campos está a 30 quilômetros daqui, se não me falha a memória. E você consegue andando, claro, mas você vai levar um bom tempo. Eu nunca cronometrei. Então imagine você andar daqui até o povoado que chega antes de São Gonçalo dos Campos, que eu esqueci o nome aqui agora. Os irmãos devem saber aí, esqueci o nome desse povoado, bem conhecido. Magalhães, isso aí, Magalhães.
Imagine você andar de Feira de Santana até Magalhães. Imagine você pelas vielas e estradas, indo nesse percurso atrás de uma solução para algo que é insolucionável. Esse homem, eu quero crer, ele já estava usando a sua fé mesmo sem ter fé. Porque ninguém vai à procura de algo, irmão, sabendo que não vai encontrar. Esse homem não sabe aonde Jesus está, mas é bem provável, porque as notícias corriam ali na região. Não era igual o WhatsApp hoje, redes sociais ou telegrama como antigamente, mas o povo falava das notícias. E esse homem, provavelmente, ele estudou o perímetro da área e ele analisou aonde Jesus poderia estar pela área geográfica. E esse homem cai em Caná da Galileia. Esse homem está na cidade. Imagine um homem aflito. Imagine um homem preocupado. Imagine um homem com uma situação insolucionável. Se fosse nos dias atuais, este homem estava à beira da, não chamo loucura, mas no desespero tamanho, porque a medicina tinha falado para ele, não tem jeito, vai morrer. É incurável essa enfermidade. Não tem jeito essa enfermidade. Eu não sei quem falou isso para ele, mas para ele ter o diagnóstico de morte, não foi ele, porque ele não era médico. Então é bem provável que algum médico entrou na casa dele e disse, não tem mais jeito. Todos os recursos que eu tenho aqui de conhecimento da ciência, eu já empretei na vida do seu filho, então não tem mais jeito. Mas ele ouve por alguém, que tinha alguém fazendo milagre. O texto não traz essa conversa ou essa expressão, mas no versículo de número 47 o texto vai dizer que ele ouve que Jesus estava chegando na Galileia. Interessante que ele ouviu que estava chegando, mas esse homem já estava na Galileia. Esse homem já estava exercendo a sua fé, ação. Mas tem algo importante dentro desse texto, que se a gente não analisar o texto, a gente passa percebido. O texto vai dizer, mas ele foi procurá-lo. Primeiro ponto para a gente entendermos, o milagre é chegado, mas nós precisamos procurá-lo. Nós precisamos estar atrás do milagre. Em outras traduções o texto vai dizer, quando ele ouviu falar que Jesus estava na Galileia, ele foi procurá-lo. Ele foi atrás de quem poderia resolver o problema. Veja que a necessidade desse oficial é tamanha que ele vai andar 23 quilômetros. Não me pergunte se ele foi a cavalo ou a pé. Não tinha carro naquela época. Mas é bem provável que ele foi a pé, ou ele foi na carroça, puxada pelos seus servos. Não dá para saber. Mas de alguma forma ele se deslocou 23 quilômetros. A necessidade fez ele ter uma ação. Aplico. Nós, quando precisamos de algum milagre, nós precisamos ter ações para um milagre chegar na nossa casa. Não adianta, irmãos, a gente dizer que quer milagre se a gente não tem ação para o milagre acontecer. Não adianta, irmãos, a gente falar que quer ver um milagre acontecer, que a nossa casa precisa ser atingida pelo milagre, se a gente não consegue se levantar e procurar o milagre. E conjecturando aqui, procurar o milagre quer dizer procurar Jesus, que faz o milagre. O milagre só é chegado para aqueles que o procuram, para aqueles que o buscam, para aqueles que têm a ação de se levantar e ir de encontro ao milagre. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender estas lições. Nós precisamos entender que quando nós estamos precisando de um milagre, nós precisamos procurar quem faz o milagre. Eu não estou fazendo apologia, mas nós vivemos uma época em que nós procuramos mais a medicina. Está correto, vá no médico, tome remédio, faça tratamento, mas nós damos mais ouvido à palavra da ciência do que à palavra daquele que pode fazer o milagre. Deus é o Deus
Deus do impossível. Impossibilidade é a especialidade de Deus. Possibilidade é a especialidade da ciência. Então, se está impossível para você, irmãos, se está possível para você, irmãos, não tem problema, vai ser resolvido. Mas se está impossível para você esta situação, o Deus do milagre resolve. Está neste lugar, está nesta casa, está nessa campanha e já está falando ao teu coração que Ele pode resolver o impossível na sua vida. Quando nós estamos necessitando de um milagre, precisamos ter reações para um milagre acontecer. Sabe qual é o problema? O problema é que tem pessoas que precisam de milagre, mas as pessoas não esboçam nenhuma reação para o milagre acontecer. A Bíblia vai relatar que uma mulher está doente há 12 anos. A Bíblia não narra todos os momentos da mulher, vai dizer, há 12 anos essa mulher está hemorrágica. O fluxo de sangue que não para. Pela ciência, essa mulher já teria morrido na primeira semana, porque uma hemorragia você não consegue se pegar em uma veia sua principal, não consegue passar 5 minutos com seu sangue esvaindo. Imagina, essa mulher tinha 12 anos. Mas a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai relatar a história dessa mulher. A Bíblia vai dizer que essa mulher vê uma grande multidão. A Bíblia vai dizer que essa mulher sofre com essa multidão, que a multidão o oprime de tal maneira que não deixa ela passar, que não deixa ela ir para frente, avançar. Mas a Bíblia vai dizer que ela não se importou com a multidão, ela olhou para baixo, e eu quero conjecturar aqui também, entender isso aqui. Ela se rastejou pelos pés da multidão e foi até aquele que podia fazer o milagre. A Bíblia não diz que essa mulher conversou com quem poderia fazer milagre. Jesus, a Bíblia diz que esta mulher tocou na orla do vestido de Jesus. E eu costumo dizer, quando eu falo desta mulher na Bíblia, que é a única mulher na Bíblia que conseguiu tirar poder de Jesus. É tão nítido isso, que Jesus para o cortejo, não é fúnebre aqui, o cortejo da multidão para onde ele está indo. Ele diz, ei, quem me tocou? E os discípulos, mestre, a multidão te oprime, e ainda pergunta quem te tocou. Ele vai dizer, não, esse poder é diferente, esse poder não tem nada igual, vocês não conseguiram tirar, mas alguém me tocou, me saiu de mim virtude, parafraseando e entendendo para mim, para você, saiu poder, saiu cura, alguém me tocou na sua plena totalidade e foi curado pelo toque. Nós precisamos entender, irmãos, que ao dobrar os nossos joelhos, Jesus está com poder, liberando ao nosso favor, mas nós precisamos entregar na completa totalidade a nossa fé a Ele, para que o milagre aconteça. Eu sei que a multidão oprime, eu sei que a enfermidade assusta, até oprime você, mas na igreja ainda tem um milagreiro, na igreja ainda tem quem faz. Nós vivemos uma época em que as pessoas não creem mais em milagre, mas eu continuo crendo desde pequeno que papai faz o impossível. Eu sou resposta de milagre, eu já fui curado por Jesus de enfermidades, eu já fui tirado do lamaçal do pecado, que é o maior milagre nas nossas vidas. Jesus já fechou a sepultura da morte para mim. Então o milagreiro continua neste lugar, continua atuando, e você precisa exercitar a sua fé, que Ele ainda faz milagres. Quando precisamos de milagres, temos que sair da nossa zona de conforto para recebermos o milagre. Como, irmãos, o milagre vai acontecer? Você na sua zona de conforto, você na sua zona habitacional. Como o milagre vai chegar? Perceba, a maioria dos milagres na Bíblia foram atrás de Jesus. É específico, igual aquele homem no tanque de Betesda. Jesus ia até aquele tanque para ensinar. Alguns Jesus foi, porque existia uma debilidade daquelas pessoas. A Bíblia vai dizer que tinha um paralítico, não tinha como entrar na casa, mas colocaram pelo telhado até o paralítico
milagre. Quem é eu, quem é você precisando do milagre? E ficamos na nossa zona de conforto. Jesus querendo fazer um milagre e a gente acomodado, prostrado, sentado. Enquanto estiver na zona de conforto, Jesus está com o milagre na mão. Mas quando levantar da zona de conforto, é Bíblia, é palavra de Deus. Eu tenho respaldo bíblico para aplicar isso. O homem saiu de Cafarnaum, 23 quilômetros, foi até o local do milagre, e o milagre aconteceu. Então saia da zona de conforto, que o milagre já te espera, o milagre já está à porta. Você só precisa levantar para receber o milagre, para receber a atuação de quem faz o milagre, e ele está neste lugar. Imagina se esse homem não saísse de Cafarnaum. Imagina se esse homem tivesse se lamuriando. Imagina se esse homem tivesse se despedido do menino e dizendo: não, já acabou, não tem mais jeito, não dá mais. Imagina, é o cenário de muita gente em 2025. Não, acabou, não tem mais jeito. A Bíblia diz que tem. Ele faz, ele opera, ele muda, ele restaura, ele liberta, ele salva, ele ainda faz milagre. Só precisamos levantar e ir ao encontro do milagre. Como aquele homem encontraria Jesus se ele não tivesse levantado? Como você quer encontrar o milagre sentado? Como você quer encontrar o milagre prostrado? Como você quer encontrar o milagre acomodado na sua zona de conforto? Milagre é o sinônimo de aguçar o poder do céu, aguçar o poder de Deus. E Deus só opera milagre para quem tem fé. Deus não opera milagre para quem não tem fé. Por isso que lá no mundo fora, Deus também opera milagre na vida de quem não é cristão, irmão, porque tem a ver com fé, não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com todo respeito à Assembleia de Deus, quadrangular, batista, quer que seja o ministério, tem a ver com o coração inclinado para o Senhor. Que é isso, pastor? É heresia? Não, irmãos, isso aqui quer dizer fé, não tem a ver com salvação. Tem gente lá fora recebendo milagre, tem gente da igreja padecendo e morrendo, porque não tem identificado o Deus do milagre. Mas o Deus do milagre está neste lugar, dizendo: ainda faço, ainda opero, ainda trabalho. Aleluia! Este é o Deus do milagre. Esse é o Deus que faz milagres. Esse é o Deus que opera milagre. Se é para entrar em uma campanha de milagre, irmãos, tem que ser ousado para receber o milagre. Eu sei que é bem verdade que tem algumas coisas que Deus não vai fazer, vontade permissiva dele, mas você precisa aguçar ao poder de Deus, ou seja, buscar a presença do Senhor para receber o milagre. Quem precisa de milagre, levanta, irmãos. Quem precisa de milagre, procura. Quem precisa de milagre, se humilha. Quem precisa de milagre, suplica a Ele. Quem não precisa de milagre, fica prostrado, não ora, não se humilha, não procura, definha, morre, vai de baixo para sete Paulo. Não estou generalizando, tem vontade permissiva do Senhor, mas quem procura o milagre, alguma coisa acontece na vida de quem procurou. Vou provar para você, o texto vai dizer que o homem vai atrás de Jesus, o filho é o alvo, mas a prova do milagre era a fé daquele homem que precisava ser exercida. O menino estava doente, não podia fazer nada, mas quem passou pelo processo do milagre foi o pai. O papai precisou sair de Cafarnaum para ir até Galileia, então precisou ter um encontro com Jesus e receber o milagre. Tem milagres que é para alguém na nossa casa, tem milagre que é para toda a casa. Tem hora que Deus permite alguém ficar doente dentro de casa. Para quê, pastor? Para exercer a sua fé que já está morta, está cansada, está abatida, para ele dizer dentro do teu lado: eu ainda sou Deus desta casa,
sou Deus desta família, sou Deus desta descendência, sou Deus que faz milagre. Eu sei que você pode estar chorando por alguma coisa, mas o Deus do milagre está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. O problema é que a gente quer ver para crer. O problema é que a gente quer fazer como Tomé. Eu só creio se eu vejo um milagre. Você percebeu com minhas igrejas hoje? Estou usando ali um celular para gravar minha pregação, que eu gosto de ver o que eu conserto, qual minha dicção, como fica, para melhorar como pastor. Mas olha, as pessoas ficam dentro da igreja com as câmeras na mão, filmando o milagre para postar, porque alguém ou o pregador quer ter como eu posso dizer aqui, quer ter a validação do milagre, como se ele pudesse fazer alguma coisa. As pessoas ficam na igreja, vai acontecer não? E aí? Aconteceu? Antigamente era diferente, a gente orava, a gente clamava, a gente ficava falando, Deus opera, Deus faz. A gente ficava de joelho ou de mão levantada. A gente procurava aguçar o reino espiritual para alguma coisa acontecer dentro da igreja. A gente percebe que a geração atual de hoje não pensa desta maneira, não pensa desse jeito. Por isso que milagres está escasso, não parou, mas está escasso dentro da igreja. Mas se nós desta noite, nesta igreja, neste lugar, nesta localidade, neste bairro, começarmos a crer para ver acontecer, não ver para crer, começar a crer para ver acontecer. O que, pastor? Explica. Começar a crer que sua casa será se liberta, será se salva, alguém será salvo, alguém será curado, alguém será libertado. Deus começa a operar em seu favor. Me explica, pastor. Paulo explica perfeitamente na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não vivemos pelo que vemos, nós vivemos porque cremos naquele que prometeu. Então creia que ele vai fazer, ele vai operar, creia que ele vai mover. Glória a Deus. Você precisa crer, irmãos. Você precisa crer. Glória a Deus. Quando Jesus conversa com essa mulher do fluxo de sangue de Marcos 5:36, ele vai dizer, não tem, mas crê somente. Você acha que é fácil atingir o milagre, irmãos? Não é não. Chegar ao ponto de receber o milagre, não é. Tem os caminhos que a gente precisa andar. São processos, mas são necessários. Imagine como a mente desse homem durante 23 quilômetros, ou a procurar Jesus até ouvir falar que Jesus estava na Galileia. O que essa mente do homem não pensava? Talvez esse homem não comia, não bebia, andava de um lado ao outro freneticamente atrás de Jesus, porque ele sabia que o filho dele estava padecendo. Não é fácil ter alguém dentro de casa a ponto de morrer, padecendo. Não é fácil, ainda mais em 2025, a qual a fé das pessoas está apática, está praticamente muita gente fraca, não consegue crer mais no Deus da Bíblia. Nós falamos de Bíblia, nós pregamos Bíblia, mas tem muita gente que não crê mais na palavra desta Bíblia. Nós dizemos que Deus é e faz, mas nós não cremos que Ele é e faz, é a verdade. A gente deixou o sexismo, o secretismo, a gente deixou a paralisia espiritual entrar em nossas vidas, enquanto é tão simples aqui na palavra. Jesus disse para aquele homem, vai, o meu filho vive. Não teve mandiga gospel, como estão fazendo aqui hoje, um rodízio para alguém ser curado. Não tem que subir no monte, nada contra, subir já inúmeras vezes no monte, se precisar subo ainda. Não precisava fazer campanhas e campanhas e campanhas, nada contra, se a igreja está em campanha, mas tem gente que mais coloca fé na campanha. Não estou dizendo no Deus que está operando na campanha, quem está na frente da campanha, quem Deus usa para colocar a campanha. As pessoas perderam o foco de quem faz o milagre. Mas se você nesta noite lembrar de quem faz o milagre, é Bíblia, irmãos, é palavra de Deus. Ele mesmo está dizendo
parafraseando, vai, o teu filho vive, parafraseando, vai, o teu milagre vai acontecer. Eu cresci, vou repetir, eu cresci dentro da Assembleia de Deus. Eu digo porque desde pequeno na Assembleia de Deus, poderia ser outro ministério. Eu cresci dentro da Assembleia de Deus, ouvindo falar que o Deus da Bíblia faz. Eu me recuso com 39 anos, indo para 40, a parar de acreditar que Ele faz. Por quê? Porque Ele já fez milagre na minha vida, Ele já operou milagre na minha história. Então eu me recuso a acreditar que Ele parou de operar, e ainda mais por ter a palavra dEle, que é bússola das nossas vidas. Então Ele faz milagre, Ele opera milagre, Ele opera e faz. A Bíblia vai relatar no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 22, que um certo pai traz um filho possesso desde a infância. A Bíblia vai dizer que esse pai leva o filho para os discípulos, e os discípulos nada podem fazer. Entregaram as contas, não tem como resolver o problema. A Bíblia diz que esse menino caía em fogo, se furava, se cortava, parafraseando, se machucava, era submundo por causa da ação possessa demoníaca desde a infância, um problema de descendência dentro da casa. Aí é um respaldo porque você tem que estar em campanha, aí é um respaldo porque você tem que ter fé, tem que estar debaixo das asas do eu sou, Cristo, de Deus, porque o inimigo ele opera dentro de nossos lares, irmão, se a gente der brecha. A Bíblia vai dizer que este homem, ele leva este menino para Jesus, e ele faz uma pergunta. Interessante que a pergunta que ele faz é duvidosa, porque ele vai dizer no versículo de número 22, vai dizer assim: mas se tu podes fazer, então nos ajuda. Jesus vai responder no versículo de número 23, se eu posso, se você tem fé, tudo é possível. Olha a conversa de Jesus com aquele homem. A Bíblia não diz também que esse homem era da linha de judeus, que conhecia ler ou nada. Era um homem que estava tendo problemas, era um homem que estava tendo dificuldade desde a infância. A Bíblia não diz a idade deste menino, mas se é desde a infância, eu quero crer que esse menino já era jovem adulto. Então é um sofrimento horrendo. E este homem, por passar por inúmeras situações de não ver o caso se resolver, e é um cenário de nossas vidas que a gente acaba duvidando. Ele, se tu podes fazer, então faz. Aí Jesus, se eu posso fazer, se tu crer, tudo é possível para quem tem fé. E aí Jesus ordena que aqueles demônios ou casta de demônios saia daquele menino. Há um interessante aprendizado dentro desta conversa, desses dois versículos. A dúvida que o homem teve com Jesus, e nós não devemos duvidar quando Jesus diz que Ele pode fazer. Se Ele diz que Ele pode fazer, Ele pode fazer. Por isso que eu creio que este mês Deus vai fazer alguma coisa, porque a palavra dele diz que Ele pode fazer. Então eu creio que Ele pode fazer, e eu sei que eu não estou sozinho dentro desta igreja crendo também. Eu sei que não só tem um, não tem dois, não tem três. Tem gente querendo experimentar milagre dentro de casa, tem gente querendo ver milagre dentro de casa. Então continua crendo que o milagre é chegado na tua casa. Deixa eu concluir. Veja que para atingir um milagre não é fácil. Nós precisamos correr atrás do milagre. Adianta você ficar em casa, parafraseando aqui, enquanto tem uma campanha de milagre na igreja? Adianta você, exemplo, irmão, olha a história por mim, que eu vou ficar em casa hoje. Não adianta. Deus não opera desta forma. Deus não tem barganha com Ele. Não adianta, ou você se esforça, ou você continua da mesma maneira que você está. Eu lembro que quando eu passei depressão, eu me recordo muito desse tempo. Eu orava 2 horas de relógio ininterruptas. Eu clamava. Eu acho que eu já contei isso aqui, a ponto da vizinha reclamar, porque a minha oração era tão alta que eu falava: Deus,
me socorre. E os vizinhos escutavam a minha oração. Deus, eu prostrado no chão 2 horas direto. Tem dias que eu perdia o tempo, porque quem precisa de milagre vai em busca do milagre. Eu perdi as contas de quantas igrejas eu visitei. Não estou dizendo que estava correto, mas eu estava à procura do milagre. Eu estava à procura daquele que poderia fazer milagre. Detalhe, nesta época eu já pregava a palavra dele, mas eu entrei em uma crise existencial. Deus, eu prego a tua palavra, já testemunhei isso aqui. Deus já me usou para fazer gente andar que estava paralisado de um lado do corpo. Eu tenho depressão em cima de público sem ninguém saber. Eu via Deus fazer, eu via Deus falar, mas a minha função era procurar quem poderia fazer o milagre, que era Ele. Então não é fácil procurar o milagre, ou seja, quem faz o milagre. Nós devemos correr, ter atitude para o milagre acontecer. O problema é que a gente quer de mão beijada. Glória a Deus. O problema é que a gente quer na mão, nas nossas mordomias, nos nossos confortos. Como Deus vai agir a teu favor se você não se levanta para nada? Como Deus vai agir ao meu favor se eu não me levanto para nada? Como Deus vai abrir céus e céus se a gente não se esforça? A gente vive um paralelo e contraste hoje, irmão, tão ruim, que hoje as igrejas se degladiam uma com a outra. Há uma teoria da prosperidade aí, o neopentecostalismo aí, que tem atingido as igrejas que pregam Bíblia, a palavra do Senhor, e tem deturpado este Deus do milagre. Deus virou como se fosse um amuleto para essas pessoas. As pessoas se escondem nisso para ganhar e ganhar mais. As pessoas não estão mais preocupadas com a conversão das almas e salvação para tirar do inferno. As pessoas estão preocupadas com RG e CPF, com o irmão ou a irmã que Deus usa nisso e naquilo. As pessoas estão preocupadas com aquele ou aquela que dizem que Deus usa. O teu diabo, irmãos, consegue fazer proezas, porque Deus deu poder para ele também fazer. O diabo tem enganado muita gente dentro da igreja. Hoje é mais fácil se eu pegasse esta linha de pregação ou esta linha de vivência pastoral, eu poderia debulhar tua vida todinha, porque até a psicanálise ensina isso. Tem matérias aí fora na internet que ensinam como debulhar a vida de uma ovelha. É natural e até o diabo dá estas revelações, mas quando é a palavra, quando é a Bíblia, há uma resistência para a gente crer. Mas se fosse, não estou dizendo aqui deste culto, não estou dizendo desta pregação, mas se fosse alguém que faz milagre, não é Jesus, estava cheio o estádio, estava cheio o centro da cidade, estava cheio a localidade que levaram esta pessoa, mas o milagre está sendo mirado no lado errado. Por isso que tem hora que Deus não faz milagres, porque glorifica o homem. Milagre é para glorificar a Deus, glorificar o poder de Deus. Por isso que milagre está escasso dentro da igreja. Vou concluir, porque nós perdemos a nossa ótica de quem é o milagreiro. Nós queremos ver para crer. Nós queremos ver para acreditar. Se o morto não se levantar, eu não creio que foi salvo ou foi ressuscitado, aliás. Se essa enfermidade não sair agora, eu não creio que essa enfermidade saiu. Eu vi de uma época que Deus falava assim: volta no médico, faz o exame e só vem dizer para a igreja o que eu fiz. A gente não ficava degladiando com Deus e duvidando. A gente não ficava com o ninho na nossa mente: Deus fez ou não fez? Você já perdeu porque duvidou. Antigamente era normal a gente ver milagre. Eu já vi surdo ouvir. Eu já vi muita coisa, irmãos, que talvez alguns aqui não viram. E os mais antigos aqui, mais experientes, também já viram. Um evangelho que a gente viu se pregar nesta terra de meu Deus, que ainda é pregado ainda por poucos.
Hoje as pessoas estão interessadas nos seus bem-prazeres. Mas para encontrar o milagre você precisa correr atrás do milagre. Quero finalizar. Quando Jesus vem de uma das suas andanças, ele passa por uma figueira. Ele está com fome com os discípulos, irmãos. Ele vê aquela árvore de figo. Ele vai até a árvore, é tão bonito, tão oponente, tão grande, tão florida. E ao redor dela todas as árvores estavam secas. Não era a estação daquela figueira, está daquele jeito. E aí Jesus, quando chega perto, com fome, e eu acho, a Bíblia não diz, mas conjecturando, e usando um pouco da teologia para entender a Bíblia, eu acho que nesse dia Jesus estava azoado, porque não tem lógica. Jesus chega para a figueira, amaldiçoa a figueira do nada, e segue o caminho. Quando Jesus retorna das suas missões de andança, Jesus passa pelo mesmo lugar, os discípulos veem que a figueira está seca, conforme as outras estão. Mas Jesus estava ensinando duas missões ali. A primeira, não era o momento da figueira florescer, ou querer se aparecer melhor do que o outro. Segundo, Jesus estava dizendo, conforme o texto, Mateus 21, se tiveres fé e não duvidar, vocês poderão não somente fazer o que eu fiz com essa figueira, mas também pode dizer para este monte que estava de frente dele, levante-se e se atire para o mar, e assim será feito. Jesus estava ensinando sobre fé e humildade ali naquela figueira. E Jesus está nos ensinando sobre fé. Eu asseguro, se não duvidar e tiver fé, não poderá fazer só isso. Ele já está dizendo, através dele, o nome dele, poderá fazer muitas coisas muito mais além. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Não estou mandando você fazer isso, porque você precisa ter inteligência e racionalidade. Jesus está dizendo bem assim, naquela época, tá, irmãos? Pastor, mudou? Não, mas a ótica de entendimento hoje mudou, então não dá para fazer isso. Mas Jesus ainda pode fazer como fez com Lázaro, 4 dias morto. E Jesus está dizendo bem assim naquela época, se o morto estiver ali no enterro, tu vai lá e fala assim, levanta, amor, porque você tem uma fé convicta e o morto tem que levantar. É isso que Jesus estava dizendo. Se tiveres fé e não duvidar, levante-se. Você vai dizer para o monte, levante-se e atire no mar. Ou o monte se transporte para lá, ou vá para o lado de lá. Certo pregador, já vou finalizar, ele conta essa história. Eu acho que é uma história inventada, mas tem lógica. Ele diz que certa pessoa estava ameaçando ele de morte, ele pregador, ele não conta por quê. Eu acho que isso era para enxerto de mensagem, mas tem lógica. E ele disse que foram ameaçar ele. E ele disse que na janela da casa dele dava de frente para o monte. Ele disse que ele orando incansavelmente, todo mundo abandonou ele. Ele disse que ele orando incansavelmente, ele olhando para a janela e falou, mas tua palavra diz que se eu tiver fé e não duvidar, esse monte que está aqui na minha casa, de frente da minha casa, ele pode ir para o outro lado. E eu quero um sinal teu, Deus. Se o Senhor não está vindo dúvida no meu coração e eu estou tendo fé, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu quero ver este monte lá do outro lado. Assim conta um certo pregador. Se é verdade, não sei. Não tem registro disso. Mas ele conta que quando foi de manhã cedo, ele acorda, o monte não estava mais lá. Estava do lado de lá. Moral da história. Ele estava querendo provar se Deus poderia protegê-lo do perigo que ele estava correndo. Aí Deus respondeu a ele, se eu consigo transportar um monte que está de um lado para outro geográfico, quem sou eu que não pode te proteger do perigo que você está correndo? Então aquieta teu coração. Resumo da história, fé e convicção sem duvidar. Nós precisamos continuar crendo que Deus faz milagres. O milagre é chegado e você precisa correr atrás dele. Quero finalizar e orar pela sua vida. Queridos, nós precisamos confiar em Deus independente da situação que nós estamos passando. Tem situações aqui que são impossíveis na ótica humana, mas são possíveis na ótica de Deus. Pastor,
eu já tive uma perca e eu confiava tanto em Deus. Vontade permissiva de Deus. Eu acho que foi na IBD, quem estava aqui, nós estávamos conversando, falando sobre essa questão de vontade permissiva de Deus. Eu falei, irmãos, quando tem a dúvida, quando tem aquela dúvida, aquela constância da dúvida que não consegue sair do seu coração, a resposta é Jesus. Ah, mas estou com dúvida. A resposta é Jesus. Mas eu não entendo. A resposta é Jesus. A nossa mente humana não consegue compreender a vontade permissiva do Senhor. A nossa mente humana pecaminosa não consegue entender os desígnios do Senhor. E a palavra vai dizer que são maiores e melhores que os nossos planos. Então Ele tem desejo de fazer milagre na sua casa. Ele tem desejo de fazer milagre na sua vida. No versículo de número 50, do capítulo 4 de João, Jesus diz para este homem, volte, seu filho viverá. E o homem creu naquelas palavras e partiu de volta para Cafarnaum. Chegando lá, o menino estava curado. O menino estava vivo, porque Deus tinha feito o milagre. E eu quero aguçar sua mente nessa noite para a gente ir para casa. Qual é o milagre que você precisa e ainda é impossível na sua mente? É possível para o Senhor, pastor. O diagnóstico é esse. A situação é essa. É possível para o Senhor. Então creia, irmãos, que Ele vai fazer o milagre acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Se é Deus falando, quando eu digo se é Deus, é Ele falando nesta palavra. Alguma coisa tem que acontecer. Deus não deve nada a ninguém. Deus não fica a responder nada a ninguém quando a palavra dele é pregada para os seus filhos. E se Deus me orientou nesta noite para pregar esta palavra ao teu coração, é porque Deus quer fazer alguma coisa no teu lar. Mas eu quero orar pela sua vida. Se porventura nesta noite tiver alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus, quer aceitar Jesus como seu Salvador, eu convido aqui à frente. Estaremos orando pela sua vida. E o Deus de milagre, o Deus de poder, é o Deus que pode transformar a sua casa. Salvação também é milagre, irmãos. Mas é milagre para aqueles que buscam e querem. Se porventura tiver alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus, eu convido você aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Amém? Se coloque de pé, estaremos orando para irmos para os nossos lares. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua casa. Agradecer o casal que vieram cultuar conosco nesta noite. Estejam à vontade para vir mais vezes cultuar Jesus neste lugar. Glória a Deus. Esta casa também de vocês, do Pai de vocês, que se chama o Senhor Jesus, está nesse lugar também. Amém? Deus abençoe a você por ter vindo hoje. Se você tivesse ficado em casa, irmão, você ia falar perdi. Pastor? Não, tem nada a ver com pastor, tem a ver com Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Amanhã, campanha, de 19 a 8 horas. Quinta-feira, de 19h30 a 8. Sexta-feira, nós vamos para a sede. Como fica a campanha, pastor? Aí eu vou deixar a cabo dos irmãos o seguinte. Vocês vão tirar um período durante o dia. Pode ser 5 minutos, 10 minutos de oração. Quem conseguir uma hora, tire uma hora, para a gente não ficar devendo na campanha, tá, irmãos? Então tire durante o dia, porque à noite nós vamos nos deslocar para a sede central, que é 87 anos da Assembleia de Deus em Feira de Santana. E eu vou estar lá e eu quero que vocês estejam também. Já falei, vou repetir, estaremos colocando o topic, mas eu tenho até amanhã para você dar o nome à irmã Joélia. Se não tiver 15 pessoas na lista, não vou colocar topic, e aí quem quiser ir vai ter que se deslocar da forma que você achar melhor para ir, tá? Então eu estou dizendo que eu vou colocar topic paga pela igreja. Então, tá de graça, irmãos. Então você vai, não tem por que não ir, né, irmãos? E se você não ir, você tem que orar na campanha. E aí, o que a gente faz? Em casa. E se dever a oração, não vai para a sede. E não orou, vai ter que orar em casa 1 hora. Então você não tem para onde correr. É aquele ditado. Vai se ficar, o bicho pega. E se conhece, se correr, o bicho come, né? Vai dizer assim. Se ficar, o bicho pega. E se correr, o bicho come. Não tem o que fazer aí, irmão. Ou vai para a sede, ou vai orar 1 hora em casa. Então é melhor, né, irmão? Ou orar, ou ir para a sede. Eu recomendo ir para a sede.
vai ter louvor, vai ter o culto lá, tá? Amanhã, jovens e adolescentes indo para a subsede, que é pré-congresso, estarei lá, depois da campanha, estarei me deslocando para lá também, para o pré-congresso. E saio com as mulheres aqui, tá, irmão? Só os jovens que vão estar indo para o setor e eu vou estar indo para lá, mas tem ensaio aqui com as mulheres, amém? Amém, irmão? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Diácono Domiciano vai estar fazendo essa oração e presbítero o Washington vai estar interpretando a besta apostólica. Louvado